Muito bem, pessoal. Agora eu vou estar falando sobre a Lei de Crimes Hediondos e o que ela tem de importante que podemos citar aqui para a nossa prova. Lembrando que ela tem várias novidades, várias inclusão de incisos ali nos artigos e que pode ser um diferencial para a prova. Mais uma vez, leia a lei. Não vá para a prova sem estar lendo todas essas leis. São poucas, pessoal. Parece muito, mas não é. O REMP é grande, mas as leis não são no seu conjunto. Tudo bem? Então, o que é a Lei de Crimes Hediondos? Ela é uma lei que foi feita para endurecer algumas penas de alguns crimes específicos. Lembrando que o Brasil adota o sistema legal para definir o que é crimes hediondos. O que é o sistema legal? É a legalidade, legalista, é o que está na lei. Se não estar na lei de crimes hediondos, falando que ele é hediondo, não é hediondo, ok? Então vamos seguir aqui, mais uma vez, vou estar lendo aqui, Lei 8.072, ou Lei 8072 de 90, dispõe sobre os crimes hediondos nos termos do artigo 5º, inciso 53 da Constituição Federal e determina outras providências. Presidente da República, artigo 1º. São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no decreto, aqui é o Código Penal, consumados ou tentados. Inciso 1. Homicídio do artigo 121, quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente, e homicídio qualificado, artigo 121, parágrafo 2º. Como vê, é uma novidade também, porque antes eles faziam uma redação diferente aqui, viu, pessoal? Eles só mudaram essa parte aqui, ó. Homicídio qualificado, 121, parágrafo 2º. A lesão corporal dolosa de natureza gravíssima, artigo 129, parágrafo 2º, e lesão corporal seguida de morte, artigo 129, parágrafo 3º, quando praticados, a linha A, contra a autoridade ou agente descrito no 142 e 144. Qual que é o artigo 144, pessoal? Que fala das forças de segurança pública ou integrantes do sistema prisional ou da Força Nacional de Segurança Pública no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau, em razão dessa condição. Lembre dessa parte aqui, ó, até terceiro grau, as provas mudam isso aqui. A linha B, contra membro do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública ou da Advocacia Pública de que tratam os artigos 131 e 132 da Constituição Federal, ou oficial de justiça no exercício da função em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente, inclusive por afinidade, até o terceiro grau. Em razão dessa condição, a linha C, nas dependências de instituição de ensino, isso também é uma novidade, tá vendo aqui? Por quê? Nas dependências de instituição de ensino, lembra dos ataques que estavam ocorrendo em escolas e tudo mais? É por isso aqui que eles incluíram essa parte na Lei de Crimes Hediondos. Inciso 1b, feminicídio do artigo 121A, que é uma novidade também lá no Código Penal, ok? Mas aí já vai estar lendo lá na parte do Código Penal. Inciso 2, roubo. A linha A, roubo, circunstanciado pela restrição da liberdade da vítima, artigo 157, parágrafo 2º, inciso 5. Esse circunstanciado aqui, pessoal, essa palavra quer dizer majorado, causa de aumento, que é aquela questão lá da fração, né? Então é isso, circunstanciado pela restrição da liberdade da vítima. A linha B, circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, artigo 157, parágrafo 2º A, inciso 1, ou pelo emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito. O que é arma de fogo de uso proibido, pessoal? É aquela arma feita de uma forma artesanal, que não é um objeto para ser uma arma. Por exemplo, um guarda-chuva, eles modificam e transformam ele em uma arma de fogo, uma bengala, essas coisas assim. Isso é arma de fogo de uso proibido. Arma de fogo de uso restrito são as que, tem os decretos, né, que modulam o que é restrito e o que é permitido. Você não precisa ir para a nossa prova tá sabendo qual calibre, qual que é a arma que é de uso restrito ou de uso permitido, viu? Só precisa saber disso aqui, que é circunstanciado pelo emprego de arma de fogo ou pelo emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito. Seria hediondo no roubo. O que é aqui, ó? Pode ser que cause uma
Dúvida. Circunstanciado pelo emprego de arma de fogo. Aí vai lá e repete de novo, né? Pelo emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito. Por que essa diferença? É porque aqui ele não fala a palavra, mas quer dizer assim, é o emprego de arma de fogo de uso permitido. Por isso tem essa diferença. Porque também lá no Código Penal tem punições diferentes para o uso da arma de fogo lá no roubo de uso permitido e quando ela for de arma de fogo de uso proibido ou restrito. A linha C, qualificado pelo resultado de lesão corporal grave ou morte, 157 parágrafo 3º. Inciso 3, extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, ocorrência de lesão corporal ou morte. Eu vou dar uma atenção nesse artigo aqui, que muita gente faz confusão entre a extorsão com resultado morte, que não é hediondo, e a extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, ocorrência de lesão corporal ou morte. O que acontece, pessoal? O dolo aqui é a restrição da liberdade da vítima. É, por exemplo, o sequestro relâmpago. A vítima ali, ela se torna indispensável para o cumprimento do resultado. Vamos lá no Código Penal, que eu vou estar lendo nessa parte aí do artigo que vocês vão estar entendendo. Artigo 158, parágrafo 3º, eu já tinha deixado aqui no jeito. 158. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça e com o intuito de obter para si ou para outro indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que faça ou deixar de fazer alguma coisa, pena de 4 a 10 anos e multa. Se o crime é cometido por 2 ou mais pessoas ou com emprego de arma, aumenta-se a pena de 1/3 à metade. Mais uma vez, aqui é uma majorante. Aplica-se a extorsão praticada mediante violência o disposto no parágrafo 3º, artigo anterior. Então, essa aqui é a extorsão que ocorre lesão corporal grave ou morte, e ela não é hedionda. Aplica-se o parágrafo 3º do artigo anterior. Qual é o parágrafo 3º do artigo anterior? Aqui, nós estamos falando do crime de roubo. É o crime de roubo, artigo 157. Contudo, no seu parágrafo 3º, traz a qualificadora do roubo. Se da violência resulta lesão corporal grave, a pena de reclusão de 7 a 18 anos. Se resulta a morte, a pena de reclusão de 20 a 30. Então, nós vamos aplicar a pena da qualificadora do roubo na extorsão do parágrafo 150, artigo 158, parágrafo 2º, extorsão praticada mediante violência. Se resultar lesão corporal grave ou morte, vai se aplicar essas penas do parágrafo 3º, 157, do roubo, e não é hediondo. Contudo, a extorsão do 158, parágrafo 3º, se o crime é cometido mediante restrição da liberdade da vítima, e essa condição é necessária para a obtenção da vantagem econômica, a pena é de reclusão de 6 a 12 anos, além da multa. Se resulta lesão corporal grave ou morte, aplicam-se as penas do 159, parágrafo 2º e 3º. Ou seja, no caso de extorsão com restrição da liberdade da vítima e resulta lesão corporal grave ou morte, aplica-se a pena do parágrafo 2º e 3º do 159. E qual que é essas penas? Parágrafo 2º do 159, extorsão mediante sequestro. Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave, reclusão de 16 a 24 anos. Se resulta morte, reclusão de 24 a 30 anos. Entenderam a diferença, pessoal? Foi claro? É porque esse pedacinho e esse artigo dá muita confusão na cabeça das pessoas. Eles acham que porque é extorsão e resultou morte já é hediondo e não é, tem diferença, é específico ali no 158, o artigo 158, parágrafo 3º, que é hediondo. Lembra, o Brasil adota o sistema legal, então a lei prevê apenas o 158, parágrafo 3º como hediondo. O 158, parágrafo 2º não é hediondo. Não é hediondo. Mais uma vez, vou voltar lá na lei, onde nós paramos. Extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima. Artigo 158, parágrafo 3º. Nós estamos falando aqui de uma vítima indispensável, ou seja, é hediondo. É o caso de sequestro relâmpago, tô dando esse caso aqui que, na maioria das questões, eles utilizam o sequestro relâmpago para falar dessa extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima. Mas, prosseguindo, extorsão mediante sequestro na forma qualificada, ou seja, o artigo 159, extorsão mediante sequestro, todos os seus parágrafos são hediondos. Inciso 5º, estupro, artigo 203 caput, parágrafo 1º e 2º, estupro de vulnerável, todo mundo sabe a diferença, estupro de vulnerável.
ok? Estupro de vulnerável menor de 14 anos. Epidemia com resultado morte, artigo 267, parágrafo 1º. Inciso 7b, apesar que lá, pessoal, no estupro de vulnerável também pode cair uma pessoa que esteja vulnerável pela situação de álcool, alguma coisa do tipo. Lembrei disso aqui agora. Inciso 7b, falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. O artigo 273, caput, parágrafo 1º, parágrafo 1º A e parágrafo 1º B, com a redação dada pela lei tal. Inciso 8, favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança e adolescente ou de vulnerável. Inciso 9, furto qualificado pelo emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum, artigo 155, parágrafo 4º. Outra atenção aqui, outra dica. Furto qualificado pelo emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. Aqui, pessoal, o explosivo, ele é um meio. O furto é qualificado pelo emprego do explosivo, ou seja, na conduta de um criminoso vai roubar caixa eletrônico de banco. Para roubar o caixa eletrônico, o que ele faz? Para furtar, né? No caso, roubar é outra situação. Furtar o caixa eletrônico, ele vai pôr uma bomba lá. O roubo também. Ele põe uma bomba lá, um explosivo, e aquilo explode. Ou seja, foi um meio para chegar no resultado. Então, furto qualificado pelo emprego de explosivo. Entendeu? Tem até uma pena diferente lá no Código Penal. Depois eu vou explicar aqui. Não, vou aproveitar o gancho aqui e já vou falar. Então, se o furto qualificado pelo emprego de explosivo, ele é hediondo, e o furto do explosivo? Você sabe? Porque tem lá no Código Penal, furto do explosivo e furto qualificado pelo emprego do explosivo. Tem diferença. Furto qualificado pelo emprego do explosivo é hediondo. Tá na Lei 8.072. Agora, o furto do explosivo não é hediondo. Não está previsto na Lei 8.072 e está lá no Código Penal. Então, nós temos... Faz um xizinho no seu caderno, sua anotação aí. Tem que saber essa diferença. E o roubo, pessoal? O roubo com emprego de explosivo e o roubo do explosivo são hediondos? Não são. Pode vir lá na sua prova, né? Falando que o roubo com emprego de explosivo é hediondo. Todo mundo vai achar o roubo é mais, assim... a pena, com a pena maior, todo mundo acha que é hediondo, mas não é. Deixa eu voltar no Código Penal aqui. Vamos lá. Roubo, artigo 157. 157 do roubo e da extorsão, né? Subtrair coisa móvel alheia para si ou para outro, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, depois de havê-la por qualquer meio reduzida à impossibilidade de resistência. Então, nós podemos vir aqui que, parágrafo 2º, a pena aumenta-se de 1/3 à metade. Lembra? Aqui é uma majorante, causa de aumento. Majorante, fração. Qualificadora, mexe na pena base. O roubo, ele é aumentar de 1/3 à metade se a subtração, aqui ó, inciso 6, se a subtração for de substância explosiva ou de acessório, conjunto ou isoladamente possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego. E dá uma atenção no roubo, porque nós temos uma majorante se a subtração é do explosivo e nós temos uma outra majorante se há o emprego desse explosivo no roubo. Parágrafo 2º A pena aumenta de 2/3 se a destruição ou rompimento de obstáculo mediante emprego de explosivo de artefato análogo por causa do perigo comum. Lembra? Então, o roubo do explosivo e o roubo do explosivo e o roubo mediante emprego do explosivo não são hediondos. O furto qualificado pelo emprego de explosivo é hediondo. O furto do explosivo não é hediondo. E esse é o tema da aula aqui. Lei de crimes hediondos. Inciso 10. Vamos prestar atenção nesses últimos incisos aqui, ó. Inciso 10, inciso 11, inciso 12. Inciso 10. Induzimento, instigação, auxílio ao suicídio ou automutilação realizado por meio das redes de computadores e de rede social ou transmitida em tempo real. É aqueles casos lá na internet, né, da baleia azul, essas coisas assim, que quem acompanhou teve muito casos de induzimento a suicídio aqui, nessa época, e aqui foi levado a ser crime hediondo em 2024. É uma novidade e pode cair na nossa prova. Sequestro e cárcere privado cometido contra menor de 18 anos, artigo 148, parágrafo 1º inciso
4. Tráfico de pessoas contra criança ou adolescente. Artigo 149, capa, incisos 1 a 5. Também é uma novidade, ó, 2024, 2024, 2024. Esses 3 últimos foram inseridos recentemente. Parágrafo único. Consideram-se também hediondos, tentados ou consumados o crime de genocídio, o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, previsto no artigo 16 da Lei 10.826, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido. Lembra? Uso proibido é diferente de uso permitido e uso restrito. Uso proibido é aquela arma que não é... Sua intenção inicial não era ser uma arma. É um guarda-chuva que eles transformou e virou uma arma, uma bengala, uma caneta. Isso são armas proibidas. Elas tiveram sua finalidade modificadas. É diferente da arma de uso permitido e uso restrito, que tem decretos do governo definindo o que é permitido e o que é restrito. Inciso 3. O crime de comércio ilegal de arma de fogo, previsto no artigo 17 da Lei 10.826. O crime de tráfico internacional de arma de fogo, acessório à munição, previsto no artigo 18 da Lei 10.826. O crime de organização criminosa, quando direcionada à prática de crime hediondo ou equiparado. Os crimes previstos no Decreto 1001, isso aqui é o Código Penal Militar, que apresenta identidade nos crimes previstos. O que é isso, pessoal? Lá no CPM, Código Penal Militar, tem um crime de homicídio. Então, também no Código Penal Comum tem um crime de homicídio. Então, esses que têm igual relação vão ser considerados hediondos, né? Mas hediondos, os que já estão previstos aqui na lei de hediondos. Então, está previsto na lei de hediondo e tem um de igual identidade lá, vai ser hediondo também. Agora, tem um crime lá aleatório e não tem aqui a previsão no Código Penal, ele não vai ser hediondo, não. É só os que tá na lei de crime hediondos e lá no CPM existe o mesmo crime também. Dei o exemplo aqui do homicídio, né? Do furto pelo emprego de explosivo. Quer dizer, no CPM não tem furto pelo emprego de explosivo, eu acho. Mas enfim, é só os de identidade. Não vou me aprofundar nessa parte aqui não. Você só precisa saber disso aqui. Igual eu falei, é uma leitura objetiva. Não precisa devanear muito. Inciso 7. Os crimes previstos no parágrafo 1º do artigo 240 e no artigo 241b da Lei 8.069, esse é o Estatuto da Criança. Vou clicar aqui só pra gente ler lá o parágrafo 1º do artigo 240. Então, artigo 240. Produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar por qualquer meio cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança e adolescente. Parágrafo 1º. Incorre na mesma pena quem agencia, facilita, recruta, coage ou de qualquer modo intermedia a participação de criança ou adolescente nas cenas referidas no caput deste artigo ou ainda com quem esses contracena exibe, transmite, auxilia ou facilita a exibição ou transmissão em tempo real pela internet, por aplicativos, por meio de dispositivo ou informático ou qualquer meio, ambiente digital de cena de sexo explícito ou pornográfica com a participação de criança e adolescente. Olha a data, pessoal, 2024, é novidade. Isso aqui é alteração recente na Lei 8.072 de 90 e pode ser cobrado na prova sim, como é uma novidade. E aqui nós chegamos no artigo 2º. Vou botar aqui. Chegando aqui no artigo 2º, que fala que os crimes hediondos, a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de anistia, graça, indulto e fiança. Também, esse artigo 2º, né, cansa de cair nas provas aí, porque aqui fala que são os crimes equiparados a hediondos, né, o 3TH, né, os 3T, tortura, tráfico e terrorismo, e eles são insuscetíveis de anistia, graça e indulto. Anistia de competência do Congresso Nacional, graça e indulto do Presidente da República. A anistia ele recai sobre fatos, pessoal, sobre fatos. A graça é algo individual, direcionado a uma pessoa ali, por alguma coisa lá, um crime, alguma coisa assim. E indulto é coletivo. Um maior exemplo aí, né, que todo mundo fala, indulto natalino, não, mas não é natalino, é só porque é costume já no ano, final do ano, o Presidente da República lá apresenta comutação de pena para alguns crimes, diminuição, algum benefício, e tem os seus próprios requisitos no indulto. Inciso 2, fiança. Parágrafo 1º, a pena por crime prevista neste artigo será cumprida inicialmente no regime fechado. Também foi considerado inconstitucional esse parágrafo 1º, contudo, se pedir conforme a lei, a gente vai ter que marcar. Por isso tem que ter muita atenção nesse detalhe aqui. Às vezes está pedindo só a lei.
E na questão vai ver lá, específico, de acordo com a lei. Se vier assim, de acordo com a lei, e caixa alta lá indo o número da lei, pode saber que eles estão querendo saber isso aqui. É inicialmente regime fechado. Ah, eles vão pedir lá de acordo com o STF, os tribunais superiores, não sei, cara. Vai ser na hora da prova lá, você lendo e tendo atenção. Vai ser prova de atenção essa prova. Parágrafo 3º. Em caso de sentença condenatória, o juiz decidirá fundamentadamente se o réu poderá apelar em liberdade. Parágrafo 4º. A prisão temporária sob o qual dispõe a Lei 7960, isso aqui é a Lei de Crimes... Lei de prisão temporária, olha, lei da prisão temporária, lá define os crimes que pode ter a prisão temporária. Nos crimes previstos neste artigo, terá o prazo de 30 dias prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade. Por que tem esse prazo, pessoal? Porque a lei de prisão temporária, o prazo é de 5 dias prorrogável por mais 5. Só que se o crime é previsto na lei hediondo, de crimes hediondos, e também está previsto nessa lei 7960, que é a lei de prisão temporária, a prisão temporária, o prazo dela será de 30 dias, prorrogável por mais 30. Entenderam? Fui claro? Existe uma lei chamada 7960, Lei da Prisão Temporária, e lá o padrão é a lei ter o crime ter um prazo de 5 dias mais 5 dias. Ou seja, 5 dias podem ser prorrogados mais 5. Porém, se o crime lá previsto também está previsto aqui na lei de crimes hediondos, o prazo da prisão temporária será de 30 dias, prorrogável por mais 30. É o caso, vamos colocar aí, do homicídio, né? Homicídio qualificado. Artigo 3º. A União manterá estabelecimentos penais de segurança máxima destinados ao cumprimento de penas impostas a condenados de alta periculosidade, cuja permanência em presídio estadual põe em risco a ordem e incolumidade. Artigo 5º. Aí fala aqui de uma alteração, né, no artigo 83 lá no Código Penal, que é inciso 5, cumprido mais de 2/3 da pena, nos casos de condenados por crime hediondo, prática de tortura, tráfico de entorpecentes e drogas afins do terrorismo, e se o apenado não for reincidente específico em crime de nessa natureza. Isso aqui é para progressão de regime ou liberdade provisória? Deixa eu dar uma olhada aqui agora, já vamos olhar. Beleza, é o requisito do livramento condicional, pessoal. É isso mesmo, que é um dos requisitos lá, 2/3 da pena. Passa a ter essa alteração, tem outras alterações aqui de lei, e no mais, o parágrafo 4º aqui do 159, se o crime é cometido por quadrilha ou bando, o qual tu que denuncia a autoridade facilitando a libertação sequestrada terá sua pena reduzida de 1/3 a 2/3. Grava esse aqui, não precisa não, mas é porque é como se fosse a delação premiada, a colaboração premiada, um requisito aqui, terá a pena reduzida de 1/3 a 2/3. Isso aqui também vai apresentar na lei de drogas, vai ser o mesmo prazo, 1/3 a 2/3. Artigo 8º será de 3 a 6 anos de reclusão, a pena prevista no 288, pessoal, associação criminosa, quando se tratar de crime hediondo. Ou seja, lá na associação criminosa tem previsão da pena. Contudo, se for uma associação criminosa de crimes hediondos, a pena será de reclusão de 3 a 6 anos. Práticas de tortura, tráfico de entorpecentes, drogas afins, ou participante associado que denunciar a autoridade ou banda quadrilha, possibilitando seu desmantelamento, terá a pena reduzida, mais uma vez, de 1 a 2/3, a mesma previsão daqui, ó, de 1 a 2/3. Artigo 9º, as penas fixadas no artigo 6º para crimes capitulados no 157, parágrafo 3º, e sua combinação são acrescidas de metade, respeitado o limite de 30 anos de reclusão, estando a vítima em qualquer das hipóteses do 224. Qual que hipótese é essa? 224. Vamos lá. Duzentos e vinte e quatro. Essa parte aqui tá revogada. Beleza, não tem problema. E aí, chegamos ao final. Pessoal, eu espero assim que tenha sido claro. É massivo, é chato a leitura. Espero que tenha alguma dica aí que contribuiu para você. Mas leia, pegue esses detalhes. Você viu, tem algumas alterações, algumas inclusões de incisos nessa lei.
Às vezes a pessoa não vai dar importância, não vai ler essa lei e vai estar lá na prova, mas eu tenho certeza, os concurseiros que estão avançados, eles estão sabendo disso. Todos os detalhes. Pode ir lá, onde tem novidade, no inciso 10, 11, 12 do artigo 1º ali, cuidado com os prazos, reduções, 1/3 a 2/3, fique atento nisso, fique sabendo qual que é o crime hediondo. Se você está lendo no papel, faça a marcação ali, né, tá lá no Código Penal e você viu que é crime hediondo, marca, presta atenção naquela diferença ali do artigo de extorsão, 158, parágrafo 2º, ele não é hediondo, 158, parágrafo 3º, é hediondo, a finalidade, extorsão com resultado de lesão corporal grave ou morte, do 158, parágrafo 2º do Código Penal, não é hediondo, não é hediondo. 158, parágrafo 3º, extorsão com restrição da liberdade da vítima, e essa fato é condição para o resultado ali, resultando em lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, é hediondo. E as penas vai ser o do 159, que é da extorsão mediante sequestro. Presta atenção nisso, isso aí é detalhe que eles colocam. Pode vir de forma objetiva te perguntando, ou pode vir lá um caso para você identificar se é crime de extorsão, se é sequestro, se é roubo, se é furto. Falei do furto. Furto qualificado pelo emprego de explosivo, ou seja, o explosivo é um meio empregado, hediondo. O furto do explosivo não é hediondo. E ali tem uma pena ali, a pena base é alterada. Já no roubo com emprego de explosivo e roubo do explosivo são majorantes, não são hediondos, ok? Mais uma vez lá no 158, né? 157, vou olhar aqui para vocês. E deixa eu colocar aqui na tela. Vou voltar direto no Código Penal, mais uma vez, 157, roubo. Inciso 6, parágrafo 2º, a pena aumenta de 1/3 até metade se a subtração for de substância explosiva ou de acessório que conjunto ou isolamento possibilita a sua fabricação, montagem ou emprego. Ou seja, aumenta de 1/3 até metade se a subtração é da substância explosiva. Agora, aumenta-se de 2/3 se há destruição ou rompimento do obstáculo mediante o emprego do explosivo, ou seja, aqui é um meio, a fração é 2/3. Lá, se o roubo do explosivo, a fração é de 1/3 a metade. Então, é isso. Fica aqui minhas considerações. Obrigado mais uma vez. Desculpe o vídeo longo. Curta, compartilhe. São detalhes. Isso aí você pode ver esse vídeo aí na 1.5, 1.75. Rapidinho. Vai escutar, vai pegar um ganchinho ali, vai anotar no seu papel e você não vai precisar ver novamente essa aula, mas encaminhe, compartilhe para um colega e fala, fique ligado nesse detalhe aí, vai cair na nossa prova. Pessoal, não vão te cobrar jurisprudência de crime hediondo, vai te cobrar a lei que está escrita. Leia, grave. Em 15, 20 minutos você lê a lei de crime hediondos e a lei de tortura. E às vezes você coloca mais outra lei, por isso que eu tô falando, não tem tantas leis. Dá para leis rápido. Rápido ali, ó. Na primeira leitura é difícil, é chato. Na segunda é mais ou menos. Na terceira você já tá lendo de forma mais fluida, mais dinâmica. Aproveite essa oportunidade, muito obrigado. Clique e se inscreva no canal, compartilhe. Não sei em que momento você tá vendo esse vídeo, mas tenho certeza que ele vai contribuir na sua aprovação. Obrigado.